Diz assim: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhe: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido por sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. Aqui, pois, ó filho do homem, que constituí por atalaia sobre a casa de Israel, tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso de minha parte. Se eu disser ao perverso: ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livrastes a tua alma. Vamos voltar a Isaías 62, os versículos 6 e 7. Diz assim: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas por todo o dia e por toda a noite, jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrado o Senhor, não descansareis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Até aqui, irmãos. Amados irmãos, prezados visitantes, em nosso texto, o Senhor nos avisa ou anuncia: sobre os teus muros, ó Jerusalém, os guardas. Irmãos, ser guarda parece ser uma tarefa não muito difícil, não é? Parece ser fácil. Sugere uma atividade onde você fica observando, como se você estivesse assistindo um filme em sua poltrona. Você fica observando algo, mas eu vos digo que não é bem assim, é muito mais do que isso. Estar em guarda é uma responsabilidade muito séria. O trabalho de um vigia é muito difícil, pois ele precisa vigiar ativamente, atentamente. Ele está constantemente procurando, examinando, mantendo os seus olhos abertos para possíveis ameaças. Ele sempre precisa estar pronto para identificar o que ele vê e agir de acordo com o que a ocasião exigir dele. Meus irmãos, nós temos uma imagem clara disso no Salmo 130. No versículo 6 diz o seguinte: a minha alma ansia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Irmãos, se você
a luz em si traz uma certa segurança. E ainda nos tempos modernos, nós temos guardas, não é só na época do profeta Isaías. Pensem, por exemplo, nos soldados nas zonas de guerra, ou nos guardas nas prisões. Embora eles possam usar binóculos, ou óculos de visão noturna, holofotes para clarear, ainda é necessário que sejam pessoas dedicadas para o trabalho de vigia e guarda. Os guardas em nosso texto são designados por Deus para permanecerem nos muros de Jerusalém. Quer dizer, nós aprendemos que Deus designou vigias para o seu povo no Antigo Testamento, como Ele faz hoje em sua igreja, em nossos dias. Nós não temos muros altos ao nosso redor, nós não distribuímos óculos de visão noturna para os nossos guardas, mas em seu amor, Deus nos deu oficiais para nos supervisionar, para nos conduzir. Por quê? Porque há muitos perigos, há muitas ameaças externas, mesmo quando tristezas e problemas são sentidos internamente, e nós nem percebemos que temos guardas designados por Deus para estarem atentos de olho, vigiando as nossas vidas. Guardas cuidadosamente nos apontando o caminho para a esperança e as promessas que nós temos em Jesus Cristo. Pregando a palavra do Senhor nessa noite, especialmente destacando os versículos 6 e 7 de Isaías 62, eu vos anuncio o tema: o Senhor vigiará Jerusalém até o fim. Veremos 3 pontos. Primeiro, Ele provê vigias. Segundo, Ele ouve suas orações. E terceiro, Ele promete concluir a sua obra. Deus provê vigias, guardas. Irmãos, vamos para a época do profeta Isaías. Durante os anos em que Isaías ministrou, o povo de Judá testemunhou que os seus vizinhos do norte, aquelas tribos de Israel, elas foram levadas para o cativeiro da Síria. Eram seus primos, eram seus parentes, foram retirados de suas terras, alguns fronteiros. Mas embora Judá estivesse segura por enquanto, Judá não podia ficar tranquilo ou tranquila. Mesmo por trás de paredes, de muros, de pedras, paredes grossas, não havia segurança. Durante grande parte da primeira metade do livro de Isaías, falou Isaías acerca de um juízo terrível que cairia sobre Judá. E continuaria sobre eles, se eles continuassem a quebrar os mandamentos de Deus. E na verdade, a perspectiva para o povo de Deus era sombria. Por quê? Porque eles se recusavam a mudar os seus caminhos pecaminosos. E assim, Isaías prediz um tempo em que a cidade santa seria sitiada por um exército invasor. Toda a população morreria quase toda de fome. Os muros seriam derrubados, o templo destruído, riquezas da terra saqueadas, homens, mulheres, crianças arrastadas para a Babilônia, longe de casa, longe de Deus, aparentemente, longe do lugar onde Deus se manifestava no meio do seu povo, no templo. Estava bastante escuro, sombrio, que nós
observarmos os versículos de 1 a 39, nós temos um quadro sombrio sobre o povo de Deus. No entanto, depois de falar de todo o terror do julgamento vindouro, no capítulo 40, o profeta começa o que é descrito como o livro das consolações. Este livro começa com as palavras comoventes: consolai, consolai o meu povo. Meus irmãos, depois de um longo período de perdas e tristezas, Deus libertaria o seu povo e o remanescente retornaria à terra de Judá. E como razão e base do novo começo, viria alguém para expiar os pecados do povo. Da mão graciosa de Deus, viria alguém que Isaías descreve como um servo sofredor, o Messias, o homem de dores, para carregar sobre si a iniquidade do seu povo, restaurar a paz e curar a sua terra. No capítulo 62, ocorre, perto do final deste, o livro da consolação, e todo o capítulo é uma visão maravilhosa do futuro, quando Jerusalém não mais será uma multidão ou um monte de escombros, mas totalmente reconstruída, casas, templos, tudo. E o que Isaías realmente profetiza aqui é uma restauração espiritual. O povo de Deus será finalmente revivido e renovado. A terra, arruinada durante 70 anos, não será mais chamada de abandonada ou desolada, mas será novamente um lugar de deleite de Deus. Bem, se alguém vai reconstruir os muros de Sião, então é melhor ter pessoas adequadas, preparadas, habilitadas para apoiar essa reconstrução. Você precisa de homens na dianteira para que Deus restaure o seu povo, alertas, sempre ativos, atalaias, vigias. E essas palavras tranquilizadoras do Senhor, observe, sobre os teus muros, ó Jerusalém, os guardas, nos vem como uma providência do Senhor. Mas entenda que essa ideia não é nova. Sempre houve vigias patrulhando no topo das muralhas das cidades antigas. Havia vigias plantonistas, de manhã, à tarde e à noite, atrás de barricadas, olhando o horizonte, alertando contra avanços inimigos e prontos para receber os aliados que se aproximassem. Era uma linha de frente de resposta. Mas, irmãos, Deus está interessado muito mais do que apenas uma defesa militar. Os guardas não são um tipo diferente, pois não andam por si com espada e escudo. Permanecendo entre o povo do Senhor, esses homens mantêm uma vigília espiritual sobre eles, cuidando do bem do seu povo. Assim como os oficiais da igreja hoje, eles são superintendentes de nossas almas. Eles veem tudo, eles observam, eles mantêm. Irmãos, nós lemos sobre esses tipos de guardas em outras partes do livro de Isaías. Só que eles não são retratados aqui em Isaías, lá no Antigo Povo, de uma forma muito positiva. Observe no versículo, no capítulo 56, Deus fala como ele estava farto
daqueles que deviam ser vigias. No versículo 10 do capítulo 56 diz: os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, sonhadores, preguiçosos, gostam de dormir. Esta é a avaliação que Deus faz dos atalaias, dos líderes do povo na época de Israel. Não são boas características para um vigia. Imagine um cego, como pode ele ter aptidão para o trabalho de vigia? O homem que é ignorante, como pode ele discernir entre um amigo e um inimigo? Uma pessoa preguiçosa, uma pessoa confortável no seu próprio estado de inércia, de estar parado, não fazer nada. Como pode ele ser um vigia? Alguém que está sonolento, como pode esse ser um vigia? Estes eram o tipo de guarda que Israel costumava ter. Na sua tarefa de supervisionar o povo de Deus, na sua fé e no serviço a Deus, os sacerdotes, os reis e profetas falharam gravemente em sua tarefa. Judá recorreu a outros deuses, mas os guardas estavam cegos para isso. O povo precisava de orações, mas os guardas mantinham as suas bocas fechadas. Judá requeria muito trabalho, mas os guardas continuavam dormindo. Então, quando chegou a hora da invasão inimiga, o que fizeram os guardas? Apenas observaram impotentes a vida do inimigo. Isso foi naquela época do Isaías. Mas observem que em nossos dias o Senhor continua nos dando guardas. Lendo o versículo 6 e 7 do texto, sobre os seus muros, Jerusalém, os guarda. Ouça o que eles falam. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, os guardas, que todo dia, toda noite jamais calarão. Vós, os que fareis lembrar o Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém. Meus irmãos, aqui nós temos uma descrição de um bom guarda da igreja de Cristo. Alguém que usa a sua voz, alguém que traz advertências necessárias aos pecadores e compartilham as boas novas com os arrependidos e os abatidos. Um guarda correto, trabalhador, um guarda que olha para Deus, e o mais importante, guardas que oram a Deus. Sim, oram constantemente pela libertação de Deus, pela edificação da igreja. Irmãos, vejamos cada uma dessas qualidades mais perto. Primeiro, eles precisam falar. Quem espera guardas calados? Quietos. Será que alguém que permanece em silêncio promete guardas não contidos, jamais se calarão? Irmãos, o que significa é que eles não ficarão de bocas fechadas, não se recusarão a abrir suas bocas e proferir aquilo que é a vontade do Senhor. Agora, por quê? É porque esses homens são amáveis, poderosos, esperançosos em dizer? Meus irmãos, não. É porque
por internet deles. O próprio Deus fala palavras de paz, promessas à igreja, anuncia a sua graça. Anteriormente, Deus havia fechado a sua boca. Deus havia em sua ira estado em silêncio. Mas observe o que Deus diz no capítulo 42, do versículo 14. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive. Enquanto Judá estava sendo julgado, Deus se acusou e se conteve a sua fala. Às vezes não estará quieto, pois o julgamento viria, o pecado iria ser castigado. No início do capítulo, Deus declara: por amor de Sião, me não calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei. Versículo 1. Agora Deus se alegra com a sua mãe. Deus canta a sua redenção. Ele, em sua misericórdia, em Jesus Cristo, anuncia a libertação do pecado. E ao sustentar a sua igreja, Cristo emprega homens fracos, humildes como eu, como os presbíteros, como os diáconos da igreja. Homens designados ao seu povo precioso. Cristo anuncia: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Meus irmãos, aqui nós temos que pensar nos presbíteros da igreja que servem como guardas. Eles estão ocupados supervisionando as almas enquanto visitam as casas, as nossas casas, enquanto estão encorajando, ensinando. Podemos pensar também com os diáconos servindo como vigílias do ministério da misericórdia. Eles procuram aqueles que lutam, aqueles que têm cuidado dos fracos, dos sobrecarregados. E Cristo dá aos seus guardas belas palavras para dizerem em alta voz, palavras para edificação, palavras de consolação. Entre o povo de Deus, eles podem proclamar a sua misericórdia inabalável de Deus. Ao ocupá-lo, eles vão anunciar arrependimento e perdão. Aos que estão confusos, as riquezas de encontrar a sabedoria do Senhor. Esses dias podem trazer uma mensagem de conforto aos angustiados, alívio aos tristes e esperança aos aflitos. Os presbíteros, seja eles os que supervisionam ou aqueles que pregam a palavra, que ensinam a palavra, que diz a palavra, os diáconos, eles não pararão de falar sobre a fidelidade de Deus, o poder do Espírito Santo, o amor de Cristo, qualquer que seja a visita que falem ou que façam, seja qual for a situação que encontrem, eles não ficarão calados. Não que eles tenham respostas de si mesmos. Não. Mas eles têm a palavra de Deus em suas mãos e transmitirão a vontade de Deus abertamente e com esperança. Esses guardas precisam estar alertas. No tempo de Isaías, os inimigos aguardavam lá do lado de fora. Os inimigos estavam esperando do lado de fora. E até dentro do povo de Deus
os deuses pagãos das nações pagãs. Confusão provocada pelos falsos mestres, os falsos profetas. Corrupção que havia até no coração do povo de Deus. Aqueles dias tinham que estar alertas aos ataques do diabo em todas as frentes, para perceber, falar, com ousadia, alertar que aquele caminho era caminho de morte. E a esse respeito, pense em Ezequiel. Ezequiel também foi chamado de guarda. Deus diz que ele é alguém que precisa tocar a trombeta, alertar o povo sobre o seu pecado. Observe o que ele diz: eu te coloquei como atalaia sobre a casa de Israel, diz Deus. Portanto, você ouvirá uma palavra da minha boca e os avisará. Esse é o 33, versículo 7. Um guarda que observa e um guarda que alerta, avisa. Meus irmãos, ainda nós precisamos disso, pois ainda temos a tentação de nos desviar dos caminhos do Senhor. Existem muitos inimigos perto, existem muitos inimigos óbvios que nós enfrentamos, tentações que nos seduzem, seja em qualquer ou várias áreas, seja em praças públicas, na rua, em casa, em qualquer lugar. Muitas destas sutis. Existem falsos profetas que nos convidam a ouvir novidades que não condizem com a palavra de Deus. Outros deuses que requer nossa devoção e oração. São dardos flamejantes do maligno. Flamejantes do maligno. Pois nada lhe agrada senão acabar com a fé do povo de Deus, fazermos desviar do Senhor. Portanto, irmãos, parte de ser um presbítero, de ser um diácono, é ser vigilante, é ter olhos abertos, ouvidos abertos, prontos a discernir a verdade da mentira. A nossa igreja precisa ser avisada sobre perigos do mundanismo, do orgulho, do politicamente correto. Cada um de nós precisa ser avisado sobre hábitos perigosos que tendem a enfraquecer nossa fé, que limitam nossas vidas, que afrouxam nosso apego à verdade. Precisamos do trabalho dos presbíteros, Cristo a palavra e dos diáconos. A tarefa desses irmãos acarreta uma pesada responsabilidade. Vidas dependem disso. Como Deus disse em Ezequiel: se você vir a espada vir, mas não tocar a trombeta, e as pessoas morrerem em seus pecados, o sangue delas será exigido de você. A palavra. Os vigias, os guardas, precisam responder por suas faltas, explicar, se ficarem em silêncio, pelas almas daqueles que não vigiaram, pelas almas pelos quais ele não vigiaram. E é por isso que o Espírito Santo diz lá em Hebreus que os líderes da igreja são pessoas que velam para as nossas almas, como devem prestar contas.
Hebreus 13, versículo 17. Os guardas precisam fazer um relatório quando o turno termina. Quando eles estiverem diante do comandante, devem prestar contas. Assim também, estes homens precisarão prestar contas diante do nosso Deus. No que eles dirão? O que eles responderão? Se espera relatórios dirigidos. Falarão das nossas ações, das nossas boas intenções e até dos nossos defeitos e pecados. Será relato de homens fracos, relatos de muitos desafios e de muitas vitórias, e não todas as derrotas que nós vivemos. Mas, pela graça do Espírito Santo, esses homens podem ser fiéis, não com binóculos de visão noturna, mas com binóculos da fé. Guardas que olham constantemente para Deus e apontam para Ele, ou apontam Ele, Deus, para os outros. Atalaias que anunciam, por causa de Cristo, o bem para o seu povo. Atalaias que oram pelo seu povo, pelo povo de Deus. Em segundo lugar, Deus ouve suas orações. Meus irmãos, voltando à época do profeta Isaías, quando eles finalmente foram libertados do exílio, Judá começaria a retornar à terra. Mas isso não significava, ou significaria, que era uma restauração imediata do povo. Não. Eles voltaram para uma pilha de escombros. Jerusalém estava transformada em ruínas. Eles reconstruiriam o templo, os muros, os portões, as casas. Mas, lembrem-se, mais do que paredes, muros, mais do que casas, estavam sendo restaurados. O coração deles precisava ser restaurado através da obra do Espírito Santo. E por essa razão, os atalaias do nosso texto estão ocupados com outra coisa. Estão ocupados com a oração. O texto diz que eles não dão descanso a si mesmos. Eles não, entre aspas, não dão descanso a Deus, até que Ele cumpra a sua promessa. É como se as suas gargantas estivessem ásperas. Como eu estou perdendo a voz agora? Voz roucas, clamando a Deus para cumprir a sua palavra. Sobre os seus muros, Jerusalém, os guardas, que todo o dia e toda a noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha projeto do louvor na terra. Esses guias deviam clamar constantemente: Senhor, perdoa o teu povo. Senhor, renove ainda mais, ou renova ainda mais o teu povo. Senhor, fortalece o teu povo. Construa a cidade de Sião e a casa de Deus. Estabeleça a sua igreja como o Senhor deseja que ela seja. Amados, isso revela as atividades mais importantes do oficial da igreja. A tarefa não apenas de visitar as casas, não apenas de participar de alguns conselhos,
não apenas preparar sermões, ou, como os diáconos, não apenas de contar as ofertas diaconais, ou visitar e ajudar os escravos, não apenas estar alerta diante das ameaças, lutar contra os inimigos, mas também orar por Deus. Observe que esses homens estão invocando a Deus dia e noite, versículo 6. Invocando o Senhor por encorajamento, sabedoria, compaixão. Invocando a Deus por palavras certas, por entendimento correto, para exercer o seu mandato com fidelidade. A sua tarefa dada por Deus com fidelidade. Para o bem da igreja, para a edificação do povo de Deus. Constantemente apresentando a Deus as necessidades da igreja. Orando pelo irmão doente, pela irmã doente. Orando pelo membro que está vivendo em pecado, que haja arrependimento, que haja restauração. Orando para que Deus fortaleça aqueles irmãos que estão lutando na fé. Orar por crescimento de nossa igreja. Orar pela saúde e pelo aumento em santidade. Todas as diversas situações que o Senhor nos coloca, atalaias, devem responder com oração. Orando pelas famílias, orando pela união entre o marido e o esposo, orando pelo amadurecimento dos filhos que estão desenvolvendo na família, orando pelos jovens, orando para que eles conheçam a vontade de Deus, que tenham vontade de praticar a vontade de Deus, orar para aqueles que estão sofrendo e orar para aqueles que estão se negociando com o Senhor, pela graça de Deus. Veja você diz: vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descansareis. Aqui nós temos uma tarefa maravilhosa dos guardas. A tarefa básica para todo o resto: continuar orando, continuar clamando a Deus, para que Deus, o Espírito Santo, edifique a igreja, pela palavra de Deus, construa a sua igreja. Meus irmãos, ao pensar sobre isso, nós temos um encorajamento sobre o trabalho de um diácono. Hoje nós tivemos a eleição para o diácono, mais um oficial do que ele chama. Por quê? Porque para nós o trabalho nunca termina. Há sempre mais visitas a fazer, há sempre mais conselhos a ser dados, há sempre mais pessoas a serem encorajadas, há sempre mais pessoas a serem socorridas. Meus irmãos, isso é uma verdade para todo cristão. Nós podemos fazer mais. Sim, pode parecer difícil, pode parecer duro, mas então devemos lembrar que quem se une à igreja é o seu trabalho. Quem nos colocou como guarda no lugar do próprio Deus? Aquele Deus que prometeu estabelecer Jerusalém para sempre, da graça de Deus, usando homens fracos como nós, usando a igreja para escolher esses homens, para serem seus guardas, para a edificação da igreja. Ore, meus irmãos, pelo trabalho de irmãos iniciais da igreja. Ore para que a graça de Deus, o poder de Deus, o favor de Deus esteja sustentando e contribuindo. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.
vão se não for por Deus. Todo o nosso trabalho como presbítero, diácono, ministro da palavra, todo o nosso trabalho diário como pais, como estudante, marido, esposa, filho, é inútil se não envolvermos e nos esforçamos, usemos nossas forças em oração pelas bênçãos de Deus. Se vamos viajar ou vigiar, devemos vigiar, devemos estar de guarda. Guardas nós somos chamados a serem vigilantes, zelosos. Nós somos, como cidadãos terrenos da cidade celestial, nós somos chamados a estarmos alerta com os inimigos e ameaças. Nós somos chamados a estar atentos a irmãos que precisam de oração, precisam de uma palavra. Nós oramos pela paz de Jerusalém. Eu estou falando sobre Jerusalém no Oriente Médio. Estou falando sobre a igreja. Olhe para que a igreja de Cristo, neste lugar, olhe para a igreja de Cristo, esclara profunda, que ela possa estar sendo guardada. Olhe pelas lutas que tem, pelas dores que sofre. Olhe pelo crescimento da igreja. Olhe pelos guardas, pelos oficiais da igreja. Olhe para que Deus os faça perseverar. Isso, fazendo isso, se apegando à promessa de Deus, de que o seu trabalho, a sua obra, a sua igreja, não ficará pelo caminho. Por último, Deus promete chegar até o fim. Deus não está preocupado apenas com aqui e agora. A visão de Deus é muito mais além do que a nossa visão. Ele vê aonde nós estamos indo. Como é Isaías, Deus estava apontando para o seu povo, apontando para algo maior. No versículo 9 do capítulo 42, o Senhor deu uma boa dica do futuro. Observe. Eis que as primeiras predições já se cumpriram. As novas coisas vos anuncio. Aqui Deus está dizendo que vai estabelecer Jerusalém, estabelecer a igreja e o povo em Cristo, para que este povo seja o louvor em toda a terra. Meus irmãos, Deus está pensando muito além de Judá na época do profeta Isaías. Eu vos digo, Deus está pensando muito além dos nossos dias. Em nosso mundo, a igreja, como Israel serviu, em dado momento de ridículo, desprezo por muitos. Mas Isaías vê um povo glorificado, onde as pessoas notarão a obra inegável de Deus, a obra maravilhosa de Deus, a igreja glorificada. Isaías está vendo muito além da reconstrução de Jerusalém, está vendo muito além da obra pastoral de nossos dias, a obra de misericórdia, a obra de missões. Ele está olhando para o dia da perfeição, porque quando Cristo voltar, aí
significa paz, significa o fim do sofrimento desta vida. Não haverá mais pessoas morrendo antes de se arrependerem. Chega de divórcio, famílias destruídas, chega de relacionamentos arruinados. Haverá um fim do desgaste, da frustração, das batalhas contra o pecado. O fim das doenças, da perseguição, da ilegalidade. Cristo voltará e estabelecerá a sua igreja gloriosa para sempre, tornando-a perfeita, purificada com seu sangue. Meus irmãos, a mensagem que os presbíteros transmitem, os diáconos trazem, é uma mensagem poderosa da bênção e cuidado de Deus. São guardas aguardando também o momento da vida de Cristo, vivendo nessa expectativa, e assim poderão dizer aos membros da igreja, aqueles que sofrem, a esperança, meu irmão. Um dia a sua vida será restaurada em toda a sua totalidade. Não importa se você hoje está sofrendo com câncer, não importa que você está sofrendo com a dor de uma perda, que você está sofrendo a desilusão, a decepção. Cristo está voltando e tudo será maravilhoso. Dessa forma, o presbítero pode falar com alguém e também falará a outros que estão vivendo em pecado, exortando esses: se arrependa antes que seja tarde demais. Cristo está vindo e Ele quer que nós sejamos prontos, servindo a Ele. Aqueles que estão distantes de Cristo, negando a Cristo, vendo seus próprios desejos e pensamentos, não tem parte na igreja de Cristo. Se arrependa, volte dos seus caminhos, siga o caminho do Senhor. Dessa forma, devemos lembrar aqueles que estão enlutados também. Lembrem-se, ressuscitaremos, viveremos para sempre, porque Cristo está voltando. Para toda a igreja e para cada membro, um guarda, atalaia, para anunciar alegria. Vejam, o Salvador está a caminho. Estão olhando para Ele. Você também deveria olhar para Ele. Esteja pronto no último dia. Esteja alerta hoje, que pode parecer que está muito distante a vida dele. Esteja preparado para recepcionar o seu Deus. Cristo vai voltar. Todo